Durante muito tempo, a maioria dos profissionais da saúde cuidaram das doenças do corpo como se ele fosse uma máquina com defeito. Ao substituir ou consertar uma peça, tudo deveria voltar ao normal. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque é preciso deixar de lado a percepção mecânica na hora de tratar as doenças. Esse é o tema da Universidade Aberta de hoje. Saiba mais assistindo a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Humanizar o atendimento aos pacientes, tratando corpo e mente como algo único. Essa é a proposta da pesquisa da Universidade de Passo Fundo, que estuda os paradigmas da corporeidade. O trabalho envolve as áreas de educação física, fisioterapia, educação, psicologia, fonoaudiologia e medicina veterinária. O estudo busca formar profissionais de educação e saúde voltados não apenas aos aspectos físicos, mas também aos emocionais e subjetivos. As reclamações que a gente vê hoje em dia são inúmeras em relação ao tratamento dos profissionais, né? O profissional ele se coloca de uma maneira distante do paciente, né? E eu vi possibilidades no grupo de estudar questões que melhorassem ou ampliassem, né, essa perspectiva com essa visão mais ampla, né, da saúde e do próprio corpo, não só como algo biológico, né, mas como um fenômeno que está inserido também em questões sociais, políticas, econômicas e culturais. A pesquisa envolve uma equipe multidisciplinar de professores, profissionais e acadêmicos. O conhecimento produzido aqui busca, além da formação profissional, levar para a prática a perspectiva do conhecimento não fragmentado. Uma das ações que já trabalha com essa ideia é a ecoterapia, projeto de extensão da UPF. O uso de cavalos na terapia de pessoas com necessidades especiais ajuda na socialização e reflete na qualidade de vida de quem é atendido. Lá, a pessoa com uma deficiência é vista como um aluno, não é tratado como um deficiente, tá? Como um paciente, com uma patologia X. Ele é um aluno, onde ele vai aprender coisas e nós vamos aprender coisas com eles. O movimento tridimensional do cavalo, que é bastante parecido com a marcha humana, faz o sistema nervoso central desenvolver. O estudo teve início em 2001 e já resultou na publicação de 3 livros. Os textos relacionam o bem-estar físico e o emocional e tratam de saúde, educação e do envelhecimento humano. É um orgulho, né, e uma satisfação ver que esse grupo de estudos está conseguindo contribuir com a melhoria da formação de alguns profissionais. Então, a minha função como fisioterapeuta fica muito mais facilitada, né, do ponto de vista técnico, e isso reverte em resultados para os nossos alunos, para os nossos pacientes. Laura está no 5º semestre de fonoaudiologia e ingressou no grupo de pesquisa no início deste ano. Saber como lidar com as pessoas, como tratar o meu paciente, não apenas como uma pessoa doente, né? Saber tratar uma pessoa como um ser humano, saber lidar com as emoções, com os sentimentos dela, ver o meu paciente por completo. O grupo pretende expandir o atendimento, mas pelo que já pôde ser visto, cada resultado positivo é comemorado como uma conquista. Daí nós notamos assim, o quanto é importante isso para as famílias, para as pessoas que estão acompanhando, né, esses alunos. A maneira como muda a qualidade de vida deles, a maneira de observar as coisas, a maneira de viver, de absorver os fatos que acontecem, muda totalmente. A pessoa ela passa a ter uma maior autoestima, uma maior autoconfiança, né? Ela aprende a dizer sim, ela aprende a dizer não, então tomar atitudes. E isso faz com que eles desenvolvam potencialidades que antes estavam guardadas, né, sem estimulação. Como você assistiu na reportagem, para cuidar das pessoas é preciso entender que o corpo, a mente, as emoções e o contexto que nos cercam estão em relação. Assim, não basta trocar a peça defeituosa para tratar uma doença. Temos de compreender como essa relação funciona. Para debater esse assunto, estão conosco o coordenador da pesquisa, professor Péricles Saremba Vieira, mestre em Ciência do Movimento Humano e doutor em Educação, e o professor, filósofo e também doutor em Educação, André Baggio. Professor Péricles, desde quando existe esse projeto e quais são as áreas envolvidas nele?
Bom, o projeto, o grupo de estudos, na realidade, iniciou em 2001. É um grupo já cadastrado junto ao CNPq e tem profissionais de diversas áreas, desde a área da saúde, educação, medicina veterinária e a área da psicologia. E esse grupo tem características bastante interessantes porque congrega ideias e concepções, teorias, muitas vezes conflitantes, às vezes complementares, e a discussão, o debate, o aprofundamento dessas ideias só tende a trazer uma melhor compreensão da realidade para aqueles que estão envolvidos, né? Durante o processo de produção, o professor André Baggio lembrou que isso não diz respeito só à área da saúde, né? É um processo que envolve todas as áreas do conhecimento humano e que também pode ser aplicado na solução de problemas em todas as instâncias. Como é isso, professor? Bom, o conceito de corporeidade, né, é um conceito relativamente novo, né? Ou seja, é somente a partir do século XX que começa a se entender que o ser humano é essa unidade, que não é uma junção de fragmentos. É uma unidade que se intercala e se de múltiplas influências. E aí as aplicações disso são em todos os campos. Mas no nosso caso, da nossa pesquisa, ela se dá especificamente na educação, ou seja, na nossa ação em sala de aula com os nossos alunos, nos conceitos, na forma que a gente trata, ou seja, na abordagem do conhecimento que nós trazemos com os alunos, em projetos práticos, como a questão da ecoterapia, porque a ecoterapia já deu para perceber na introdução do programa, ela não é um programa de terapia, ele é um programa mais pedagógico, de inserção pedagógica, que uma coisa é você vê a pessoa como uma corporeidade, como um todo, inserindo dentro de um processo social. Mas professor Péricles, da onde vem essa visão mecanicista do homem e do mundo? Qual é a origem disso? Bom, historicamente nós temos aí uma série de contribuições, desde a Grécia Antiga, passando por Descartes na Idade Média, até as novas concepções aí de Humberto Maturana, Edgar Morin. E essa antiga forma fragmentada de ver as coisas separadas, ela foi sendo gradativamente superada por uma visão integradora, sistêmica. E a ideia, no que diz respeito à questão da corporeidade, é que nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Não vai para a aula uma cabecinha para ser preenchida com conteúdos... Enquanto o resto fica em casa. E o resto fica em casa. Até muitos professores gostariam muito que o corpo ficasse em casa para não atrapalhar dentro da sala de aula. Então acaba sendo quase que um atrapalho. No que diz respeito à questão da saúde, essa visão da questão da saúde é a separação entre doenças físicas e doenças mentais, como se não houvesse relação. Uma dor de dente, ela não é só física, como ela é do indivíduo como um todo, e social, individual e social. As pessoas que estão próximas a mim, ao perceberem a minha dor de dente, elas também se sensibilizam com a minha situação. Meus alunos sentem a diferença do meu comportamento. Enfim, então veja que é uma concepção completamente diferente de ver a dor de dente como uma coisa meramente técnica de ir ali fazer uma obturação. Já faz algum tempo que essa visão está mudando, desde o século XIX? Mais século XX, né? Mais do século XX. Mas a gente percebe que os currículos das escolas, por exemplo, e da universidade mantêm essa outra perspectiva, essa visão dualista de que o corpo do homem e a alma do homem ou o intelecto são coisas separadas, né? Por que existe essa resistência de se transformar, André? Tá certo. É que toda a nossa história de conhecimento do Ocidente, ela se deu disciplinarmente. Ou seja, se separou o mundo em disciplina, em campos de conhecimento. E de alguma forma ele chega até hoje. Ou seja, a fragmentação não está só em relação à visão de pessoa, de homem. Ela está em relação da realidade do universo. Aí também tem as tratativas pedagógicas que se chama de transdisciplinaridade, multidisciplinariedade, né, que são de tentar tratar o conhecimento, a realidade, de uma forma também mais como unidade, não fragmentado.
Porque se tu fragmenta, tu conhece várias partes, vários fragmentos, mas não tem mais esse conjunto, essa unidade, esse real. Então também é uma questão histórica que tem que ser superada, não só em relação à corporeidade, mas também da forma que nós conhecemos. Na educação física, por exemplo, nós pegamos um aluno, muitas vezes ele entra em parafuso, porque ele vem fazer educação física, ele pensa que vai aprender tecnicamente as coisas, vai ser um técnico em educação física. E ele é universitário. Os programas, as exigências do MEC é que ele tenha um conhecimento vasto em todas as áreas, inclusive na área ambiental. Mas existe uma resistência, vocês percebem uma resistência desses alunos, desses acadêmicos, em transformar ou aceitar, ou reconhecer que é necessário uma nova perspectiva? De fato, isso também requer muita humildade, né? E humildade acadêmica. Não é fácil a gente enfrentar o desconhecido, um mundo desconhecido, conceitos desconhecidos, ou criar conceitos novos, né? E isso nos desestabiliza como profissionais. É mais fácil, mais interessante, mais viável eu ensinar aquilo que eu já sei, que eu conheço, que eu tenho domínio, do que me sujeitar a enfrentar situações que muitas vezes não tem aquelas respostas prontas que a gente... e aquelas certezas, né, que esse mundo que o professor André comentava nos proporcionou ao longo da vida. Então, lidar com o aleatório, com o acaso, lidar com a situação que pode ser que sim, pode ser que não, isso desestabiliza. E o professor, historicamente, é aquele que tem certezas, que leva para o aluno um conhecimento pronto, acabado, os conteúdos, né, e a cabecinha não tem conteúdos, então eu tenho que preencher com conteúdos, como já dizia Paulo Freire. Então essa resistência, ela tem, de fato, toda uma história da nossa própria tradição ensinante. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho falando um pouquinho mais sobre o paradigma da corporeidade. Até já. Resolver problemas de saúde combinando as diferentes áreas do conhecimento. Esse é o objetivo de uma proposta de pesquisa desenvolvida na UPF. Ela busca superar essa ideia de que o corpo, a mente, as emoções e o contexto social são aspectos distintos e sem relação no momento de diagnosticar e tratar uma doença. Para falar mais sobre o assunto, continua com a gente o professor doutor Péricles Saremba Vieira e também a nossa convidada, a fisioterapeuta Renata Marasquim, que é mestre em envelhecimento humano. Tudo bom, Renata? Tudo bem. Professor, nós estávamos conversando aqui no intervalo que, por mais que haja uma resistência, por outro lado, hoje em dia começa a se tornar inegável o fato de que um problema é cercado de uma série de variáveis que estão em relação. Como isso aparece? Em que situações isso pode ser evidenciado? Na verdade, elas são dinâmicas, né? Cada situação é uma situação. A sensibilidade de perceber a diferença e o valor que pode ter uma determinada variável numa determinada circunstância não é uma coisa fácil. Isso é preciso que o profissional esteja muito atento e perceba essas diferenças e como lidar com essas situações, né? Esse mundo de certezas acabou. A única certeza que nós sabemos hoje é que a gente vai morrer daqui a um tempo. Mas as pessoas não gostam muito do que é relativo, né? Porque exige mais. Exato, exige mais e nos causa, como foi comentado, essa insegurança da incerteza do que pode acontecer. É como um jogo, os resultados sempre são variáveis, nem sempre o resultado do jogo é fruto de uma equipe que está melhor preparada ou não. Ele contempla outras variáveis, que a própria presença de uma torcida, o grau de satisfação dos jogadores, a questão psicológica, né, de lidar com a derrota e a vitória, isso são questões que precisam ser consideradas. Como o André disse, né, nem sempre o fato do time ter treinado mais ou menos é uma variável determinante para a vitória ou para a derrota. Sem dúvida nenhuma.
Pensando um pouquinho, Renata, na fisioterapia, né? Quais eram as consequências de um tratamento cartesiano, vamos dizer assim, né? Desse paradigma mais dual, né? Mais mecanicista. E quais são as consequências ou as vantagens desse paradigma da corporeidade, de experimentar e perceber essa unidade entre o homem, o contexto, a mente, as emoções? Claro. Na verdade, ambas as abordagens têm desdobramentos diferentes, né? Não se trata de comparar, mas sim de perceber as diferenças e observar, né, aquelas situações que contemplam, né, características da nossa sociedade contemporânea, né, das exigências, das demandas, das necessidades contemporâneas, né. A abordagem cartesiana é uma abordagem que vem me chamando a atenção e, na verdade, eu nem tinha muita consciência disso durante o meu trabalho no hospital, né? Antes mesmo de entrar na faculdade, trabalhei como técnica de enfermagem e já me chamavam a atenção lá dentro do hospital as reclamações frequentes das pessoas, né, em relação ao tratamento frio, distante, profissionais pouco atentos às necessidades das pessoas de falarem sobre as suas doenças. E as reclamações, inclusive apelando ou chamando a mídia, a comunicação para expor isso na falta de um profissional que ouvisse, né, e os atendesse naquele momento, né, porque talvez muito mais do que a técnica eles estivessem precisando de uma outra abordagem, de uma outra aproximação, né. Então, essas situações começaram a me chamar a atenção dentro do hospital e eu trouxe isso já para dentro da faculdade, né, buscando um aperfeiçoamento em relação a essa forma de tratar, no sentido de evitar, né, algumas coisas. Fiquei pensando naquelas doenças que não têm cura, por exemplo, né, ou nos problemas que nós enfrentamos no cotidiano que não tem uma solução, né, um acidente, doenças terminais, mas que se tu começar a perceber o mundo sob essa visão da corporeidade, tu ganha em qualidade de vida, por exemplo. Com certeza. É mais ou menos nesse sentido? Não deixa de ser, claro que sim, né? Mas veja o seguinte, o Capra, por exemplo, no livro dele, O Ponto de Mutação, de 1983 ainda, já trazia essas questões de que é diagnosticado um problema na vesícula. O médico vai lá, faz uma incisão, retira a pedra que tinha na vesícula e tal. O sujeito passa a ter uma vida normal? Passa a ter uma vida normal. Mas o que determinou o aparecimento daquela pedra na vesícula não foi resolvido com o problema da retirada da pedra. Uma questão existencial, uma questão familiar. Pressão no cotidiano. Pressão no cotidiano. Isso poderá não somente aparecer sob forma de uma pedra na vesícula, como um câncer na garganta e outras situações. Então, enxergar as coisas como interligadas, interrelacionadas, nos dá uma dimensão não de resolver o problema, mas de poder atacar ou poder intervir sobre aquilo que é possível e mudar o estilo de vida, a qualidade de vida da pessoa. Ou seja, não agir só no tratamento, mas no processo de prevenção do que vai levar, o que poderia levar a ocasião.